Na aula de hoje, nós vamos mostrar que esse conjunto aqui, conjunto das matrizes de ordem 2 por 1, é realmente um espaço vetorial, tá? Então, nosso objetivo é exatamente isso, mostrar que o conjunto de todas as matrizes de ordem 2 por 1, ou seja, são matrizes de duas linhas e uma coluna, juntamente com a operação soma, tá? Soma normal entre matrizes e o produto por escalar em uma matriz, tá? Um escalar real. Neste caso, vai ser um espaço vetorial real, tudo bem? Então, o nosso objetivo é mostrar que isso realmente acontece. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, vamos estruturar as nossas propriedades. A primeira coisa que você deve fazer para mostrar que um conjunto é um espaço vetorial com uma determinada soma e um produto por escalar, você deve considerar, primeiramente, pegar três elementos quaisquer nesse conjunto. Nesse caso, eu peguei um elemento U sendo uma matriz x1, y1, o elemento V sendo x2, y2, um elemento W sendo x3, y3, ambas pertencentes às matrizes de ordem 2 por 1. Eu tenho que usar letras, tá? Porque essas matrizes podem ser genéricas, eu não posso colocar números aqui, tá? São genéricas, tá? Três matrizes genéricas, três elementos genéricos no conjunto das matrizes de ordem 2 por 1. E você deve pegar também dois escalar reais, porque são esses dois escalares reais que você realmente garante que o seu espaço vetorial é um espaço vetorial real. Se aqui fosse números complexos e a gente desse conta de verificar as propriedades vetoriais solicitadas agora, nós teríamos um espaço vetorial complexo. Então, como os nossos escalares são reais, nós vamos mostrar um espaço vetorial real. E quais são essas propriedades que eu preciso para mostrar um espaço vetorial real? A primeira propriedade, neste caso, nós primeiramente separamos em blocos, propriedades da soma é o primeiro bloco, nós temos 5 propriedades. A primeira propriedade, que eu chamei aqui de S1, é mostrar que a soma de quaisquer dois elementos do conjunto das matrizes ainda continua nas matrizes. Isso aí garante que as matrizes são fechadas com a soma. Você vai somar duas matrizes quaisquer e ainda vai ter um elemento daquele conjunto. Nesse caso, matrizes de ordem 2 por 1. A segunda propriedade é mostrar a comutatividade na soma entre matrizes. Ou seja, U mais V é igual a V mais 1. Não importa aí a ordem que você realize a operação soma, tá? O resultado será o mesmo. Se você pegar duas matrizes, uma matriz U mais uma matriz V, o resultado é igual você ter pegado a matriz V e somado com a matriz U. Já a terceira propriedade será mostrar a associatividade entre matrizes de ordem 2 por 1 em relação à soma. O que diz essa propriedade? Diz o seguinte, ó, se você primeiramente somar uma matriz U com a matriz V e o resultado você somar com a matriz W, é a mesma coisa que se você tivesse somado primeiramente a matriz V com a matriz W e o resultado somado com a matriz U. Essa propriedade da associatividade, ela diz o seguinte, não importa qual ordem você começa a realizar a operação de soma, se é por U mais V ou V mais W, não muda em nada o resultado final. A quarta propriedade é a garantia de existência de um elemento neutro, ou nesse caso chamado de matriz nula. Nós devemos garantir que existe uma matriz nula, tá, no conjunto das matrizes de ordem 2 por 1, tal que eu some essa matriz nula com qualquer outra matriz e o resultado dê a própria matriz. Ou seja, somar com a matriz nula não vai mudar em nada o nosso resultado. Essa matriz, né, que eu denotei aqui como zero, vai ser a nossa chamada matriz nula, tá? Nossa conhecida matriz nula.
E a última propriedade da soma, a quinta propriedade, chamada de S5, é a garantia do elemento oposto. Diz o seguinte aqui, tá? Tem um errinho aqui. Diz o seguinte, que para qualquer elemento que você pegar nas matrizes de ordem 2 por 1, então pegue qualquer matriz aqui. Aqui eu peguei a nossa matriz U. Vai existir uma matriz chamada oposta de U, que eu vou denotar por menos U, e essa matriz vai estar também no conjunto das matrizes ordem 2 por 1, de modo que se eu somar a matriz U com sua oposta, vai dar a matriz nula, né? Então, eu tenho que garantir essa existência dessa matriz, eu tenho que verificar quem é essa matriz aí, tudo bem? Então, essas são as 5 propriedades da soma envolvendo o espaço vetorial. Vamos agora ver 3 propriedades que nós devemos mostrar para o produto escalar, tá? Para esses escalares reais aqui envolvendo os vetores, né? As nossas matrizes, que nesse caso também são chamadas de vetores, tá? Então, a primeira propriedade é o seguinte, ó. Se você pegar esse escalar A e multiplicar por a matriz U, o resultado ainda vai continuar dentro do conjunto das matrizes de ordem 2 por 1. Então, a matriz U é pertencente ao conjunto das matrizes de ordem 2 por 1. Ele quer que você garanta isso. Se você pegar o escalar A e multiplicar pela matriz U, ainda vai estar no conjunto das matrizes de ordem 2 por 1. A outra propriedade diz o seguinte, se você primeiramente pegar um escalar B, multiplicar por uma matriz U, e depois multiplicar por um escalar A, é a mesma coisa que se você quisesse ter multiplicado primeiramente os dois escalares e somente depois multiplicar pela matriz U. Nós devemos, neste caso, tá, garantir que existe essa igualdade. Em outras palavras, é uma associatividade envolvendo aqui os nossos escalares. Não importa se você primeiro multiplica B ou se você multiplica A com B. O resultado vai ser o mesmo após você multiplicar com a matriz U. E a terceira propriedade envolvendo o escalar diz o seguinte, se você pegar o escalar 1, tá, o número 1 mesmo lá dos números reais, e multiplicar por uma matriz U, o resultado vai ser a matriz U. E as últimas duas propriedades, finalizando assim 10 propriedades envolvendo espaços vetoriais, para mostrar que é um espaço vetorial, nós temos aqui as propriedades mistas, que envolve adição de matrizes e também multiplicação por escalar envolvendo essas matrizes. E as duas propriedades dizem o seguinte, tá? Se você pegar um escalar A e multiplicar pela soma de duas matrizes U mais V, é a mesma coisa que se você fizer a distributividade desse escalar A sobre as matrizes U mais V. Ficaria o escalar A multiplicado a matriz U mais o escalar A multiplicado a matriz V. A segunda e última propriedade envolvendo espaços vetoriais apresentadas aqui tem o seguinte, se você fizer a soma de A mais B, que são dois escalares, e multiplicar pela matriz U, na verdade acontece a distributividade dessa matriz U sobre os escalares A, que diz o seguinte, vai ficar então A vezes U mais B vezes U. A minha matriz U, ela se distribui em relação à soma dos meus escalares A mais B. Então, essas são as 10 propriedades envolvendo espaços vetoriais que nós vamos realizar a partir de agora, tá?